Olá pessoal, vamos para mais uma aula de língua portuguesa, quinto ano, e hoje nós vamos para a nossa oitava aula tratar especificamente de sentido literal e sentido figurado. Vamos entender o que é isso? Bom pessoal, na apostila de vocês têm lá um exercício, uma tirinha, onde tem lá dois garotos conversando e o de azul pergunta para o de verde o que você está tomando. Ele vai e fala, chuta. O garoto de azul, literalmente, ele vai e chuta a canequinha lá do colega de verde. Então veja só, a palavra chuta, usada na tirinha acima, ela está sendo usada pelo menino de verde no sentido figurado. Então o de verde falou no sentido figurado, chuta. O que seria esse chuta? Adivinha, arrisca, né? Já o menino de azul, ele foi no sentido literal de chutar a caneca do menino de verde. Então essa tirinha nos remete ao fato de que temos que ter cuidado com o uso das palavras. E ele lhe dá lá como atividade, vamos descobrir outra palavra com sentido figurado ou literal? Qual será? Então vocês vão completar, né, no caderno de vocês, A lição que na prova foi muito difícil. No sentido figurado, o que vocês iriam falar aqui? A lição que... Qual seria o sentido figurado para vocês colocar aqui? Que palavra seria? Um verbo, né? Na outra tem o Gustavo de bicicleta e machucou o joelho. Então, que palavra que vocês iriam colocar no sentido literal? Então, vamos lá lembrar que sentido... O que é sentido literal? O que é sentido figurado? Veja, o menino de verde fala chuta, tá? Ele está falando no sentido figurado. Ele não está dizendo que é para o menino chutar a caneca. Ele está dizendo que é para o menino tentar adivinhar, arriscar, dar um palpite sobre o que ele estaria tomando. Mas quando ele falou chuta, o de azul entendeu, né, no sentido literal de chutar mesmo a caneca do outro. Então, vamos ver quais seriam as palavras ideais aqui nessa atividade na apostila de vocês. Tudo bem, turma? Bom, e aí, mais para frente, vocês vão entender que o significado de denotação e conotação é exatamente isso aqui, Denotação é o sentido real. Olha o exemplo, o pássaro voava pelo céu da cidade. É o sentido real, porque o pássaro voa. Relampejou durante a noite. É o sentido real de relampejar durante a noite. E já na conotação é o sentido figurado, tá? Por que figurado? O carro voava pelas ruas da cidade. Eu acho que pelo menos até o momento nós não temos ainda carro que voe. Então, seria o quê? Uma conotação de que o carro estava indo o quê? Muito rápido, voando, tá? Isso é o sentido figurado. Olha aqui, seus olhos relampejaram de ódio. Olhos não relampejam, né? Mas no sentido figurado, tá? Ele usou essa expressão, relampejaram. Então veja a diferença de voava no sentido literal, real, e voava no sentido figurado. Relampejou no sentido real e relampejaram no sentido figurado. Ok? Interessante que vocês anotem no caderno o que é denotação e o que é conotação para vocês poderem responder as questões que vierem. Aqui nós temos essa charge onde o rapaz aqui fala: e se o Luciano Huck for presidente? O outro responde: manda o Brasil pro Lata Velha. Olha aqui, lata velha. Lata velha é uma lata que é velha. Mas daqui, nesse sentido, né, o rapaz está dizendo o quê? Que o Brasil precisa ser consertado. Então aqui é sentido figurado. Tá bom, turma? Bom, nós temos aqui uma primeira atividade, com mais uma tirinha, né? E vocês vão registrar a resposta no caderno de vocês. Olha aqui, a mulher está falando assim: às vezes eu tenho a impressão de que a bateria dele não acaba. Então, questão 1. Letra A, responda no caderno de vocês. Qual o significado da palavra em destaque no segundo quadrinho? O que quer dizer isso aqui, bateria? E a letra B, ele quer que você responda. Qual o sentido que está sendo utilizado na tirinha, a palavra bateria? No sentido literal ou no sentido figurado? Vocês estão respondendo no caderno de vocês. Bom, e aí temos mais essas atividades aqui, todas para que vocês coloquem, né, o sentido, se ele é denotativo ou conotativo, se ele é literal ou se ele é figurado.
Ó, escreva em que sentido, denotativo ou conotativo, estão as palavras destacadas dos textos que seguem. Então, no caderno, vocês vão colocar lá. Meu pai é meu espelho. Sentido figurado ou literal? Quebrei o espelho do banheiro. Sentido figurado ou sentido literal? E assim vocês vão até a questão 7 desse slide, registrar todas as atividades no caderno. Depois nós temos da questão 8 a questão 15, tá? E aí, nós vamos aqui para mais uma tirinha, onde vocês vão criar uma história para os quadrinhos abaixo. Então nós temos, né, uma tirinha com 3 quadrinhos. Então vocês vão escrever uma tirinha, escrever uma história, né, aqui, mas eu quero que vocês incluam nessa historinha que vocês vão escrever aqui, pelo menos uma frase que tenha um sentido figurado ou um sentido literal, tá? E a seguir a mesma coisa, ó, observe os quadrinhos e faça a narrativa dos acontecimentos de forma coerente. Então vocês têm que narrar o quadrinho de forma coerente, o que está acontecendo, e incluir também aqui, em algum momento, uma frase com sentido literal ou figurado. Tudo bem, turma? Então, por hoje é esse o nosso exercício, tá? Boa aula, bom estudo e até a próxima. Um abraço.